Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver uma passagem relativa a Raabe, erguendo-se como uma fênix das cinzas de Jericó. Vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Algumas pessoas são definidas pelas suas profissões, e este é exatamente o caso de Raabe. A verdade é que a sua ocupação era praticamente o seu primeiro nome. A prostituta Raabe. A prostituta Raabe. Naquela ocasião havia 2 tipos de prostitutas: as religiosas, que trabalhavam nos templos de Canaã, e as prostitutas comuns, que trabalhavam por dinheiro. Raabe trabalhava por dinheiro. Ela era o tipo de mulher comentada por todos, mas com quem ninguém conversava, especialmente em público. Prostitutas eram socialmente excluídas, leprosas morais e rejeitadas, toleradas, mas de alguma forma honradas. Mesmo os homens que seguiam o caminho de sua casa à noite viravam as costas para elas à luz do dia, como fazia o resto de Jericó. Comentários bíblicos antigos insistem que Raabe era mais como uma hospedeira. Bem, sem dúvida, sua casa, situada perto dos portões de Jericó, servia a muitos viajantes desgastados. A diferença era que, pelo mesmo preço de lençóis limpos, o hóspede encontrava uma mulher entre eles. Ela era independente, porém, não sozinha na vida. Sua família, pai e mãe, irmãs e irmãos, viviam numa outra parte da cidade. Não há surpresa alguma nisso. A casa de Raabe não era um lar e também, tendo por perto parentes, afastaria a clientela. 2 coisas não discutidas nas Escrituras valem a pena ser lembradas. Primeiro, essa era uma mulher que sabia muito bem lidar com os homens. Sabia como eles pensavam, como se comportavam e o que eles precisavam. Segundo, de acordo com a tradição rabínica, Raabe foi uma das 4 mulheres mais bonitas do mundo antigo. Os negócios eram sem dúvida muito bons. Mesmo com essas 2 verdades, ainda podemos perguntar o que 2 espiões justos faziam na porta de uma prostituta. A sabedoria de todas as épocas não advertia contra isso, mas fez Salomão, descendente de Raabe, anos mais tarde. Veja Provérbios 5:8. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. O problema era que a casa de Raabe era difícil de passar desapercebida, acoplada ao muro e perto do portão, com o telhado no nível da muralha. Arqueólogos dizem que os muros duplos de Jericó eram construídos com uma separação de 4 a 5 metros entre si, espaço suficiente para uma aconchegante casa, sustentada pelos 2 muros e reforçadas toras de madeira. Também esses 2 indivíduos não ligaram antes para fazer sua reserva. Espiões não podiam escolher muito. O rei de Jericó sabia que tinham entrado e seus homens estavam vasculhando a cidade de Jericó à procura de 2 estrangeiros. Que melhor lugar para passar desapercebido do que um lugar com muito trânsito, onde perguntas não eram feitas e onde estrangeiros entravam e saíam a toda hora? Perfeito. Josué 2, versículo 2. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Os 2 homens apenas precisavam de um lugar
para esconder e providencialmente encontraram a casa dessa mulher, Raabe, a prostituta, cujo alto telhado oferecia uma vista vantajosa para um espião em missão. Os dois homens apenas precisavam de um lugar para esconder e providencialmente encontraram a casa dessa mulher, Raabe, a prostituta, cujo telhado oferecia, como nós falamos, uma vista vantajosa para eles. Os homens chegaram, as suas roupas ainda úmidas por causa do turbulento rio Jordão, que haviam atravessado alguns quilômetros para trás. A cidade não os aguardava, pois boatos estavam correndo soltos há anos a respeito do êxodo do Egito e da travessia milagrosa do Mar Vermelho, mas alguém já os vira. Josué 2, 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Isso não era um conselho, era uma ordem, apelando para sua alma supostamente patriótica, já que espiões eram inimigos do Estado. Os mensageiros não precisaram especificar quais eram os dois homens. Todos na cidade os teriam identificado como israelitas pela sua aparência e sotaque. Raabe estava cara a cara com uma difícil decisão, muito mais desafiadora do que a decisão que Dalila teve que tomar quando um belo estranho entrou na sua porta. No caso de Dalila, as autoridades lhe ofereceram dinheiro por informação sobre o estranho. No caso de Raabe, eles não ofereceram dinheiro, pelo contrário, ameaçaram a sua própria vida se ela não cooperasse. Em toda a história de vida, incluindo a nossa, decisões são tomadas em poucos minutos ou segundos e, no entanto, determinam o curso da eternidade. Josué 2, versículo 4 diz: mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os dois homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Corajosa e destemida, Raabe arriscou a sua vida para esconder dois homens que mal conhecia. E não apenas escondê-los, como também mentir por eles. Mulher sábia, ela não iria negar o óbvio. Certamente, alguém tinha visto os homens entrando em sua casa. Mas quem iria garantir que assinaram o registro de hóspedes? Quando as lâmpadas de azeite se apagam, todos os homens são parecidos, certo? Josué 2, versículo 5 diz: ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Pensamento rápido. Muitas pessoas passavam pelo portão antes do anoitecer. Quem se preocupava em prestar atenção para onde iam depois disso? As atitudes de Raabe foram ainda mais corajosas, porque esses homens nem da família eram estranhos. Mas o que a fez protegê-los e escondê-los no seu terraço? Essa mulher obviamente pressentiu, espiritualmente ou não, a destruição que estava prestes a derrubar Jericó. Ela pensou e tomou a decisão mais importante da sua vida. Josué 2, versículos 8 e 9. Diz: antes dos espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Talvez Raabe tivesse mais medo desses homens do que dos homens do rei, mas não tão apavorada que não quisesse salvá-los ou falar com eles claramente. Como aqueles espias devem ter admirado a sua coragem. Ela passou a explicar como os cidadãos de Jericó haviam tremido com a notícia da separação do Mar Vermelho e da destruição pelos israelitas de dois reinos vizinhos, governados por Seom e Og. Josué 2, versículo 11, diz:
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, a prostituta, a cananeia, a adoradora de Baal e outras coisas piores, havia caído em si. Deus é Deus. Viram o poder de Deus, Deus Jeová em ação. Aceitar a realidade da sua existência e confessar com a sua própria boca a essas testemunhas que aquele que chamavam de Deus era mesmo Deus, o Todo-Poderoso Deus. Provavelmente Raabe viu a chegada daquela dupla à sua porta como uma ordenação divina, salvando-a da morte certa, não apenas física, mas espiritual. A generosa Raabe estava muito mais preocupada com a vida de outras pessoas. Josué 2, versículos 12 e 13, diz: Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Raabe também queria que a sua família fosse salva. Não é o que todos queremos? Os homens concordaram rapidamente, provavelmente aliviados e com gratidão e com grande respeito. Versículo 14 de Josué 2. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Esse sinal seguro, solicitado por Raabe, era uma promessa firme, com um acordo claro das condições. Acordo oral, não escrito, é verdade. Observe que confiança fluía nas duas direções. Sua recém-descoberta fé a habilitava a acreditar nesses sujeitos completamente estranhos, e num estranho, Deus novo, para salvar a sua vida. A experiente fé dos espias os habilitava a confiar numa prostituta recém-convertida para salvar a vida deles da morte. Estamos vendo aqui um grande milagre de Deus. Com a declaração da sua fé em Deus e a confirmação da confiança nos seus mensageiros, Raabe agiu com fé e rapidez. Josué 2,15. Então Raabe os ajudou a descer pelas janelas em uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Então ela lhes disse para fugirem para as montanhas e se esconderem por 3 dias, até que os soldados do rei tivessem desistido de procurá-los. Os espias tinham instruções finais para deixar com ela também. Versículos 17 e 18 de Josué 2. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. Vermelho, aí está uma cor que é chamativa. Os pecados de Raabe eram tão vermelhos quanto o pedaço de pano que pendurou na janela, e igualmente escandalosos. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Quando confessamos nossos pecados, literalmente pendurando-os do lado de fora, como o pano vermelho de Raabe, e nos arrependemos, deixando para trás a velha vida, somos perdoados e purificados, sem ficar uma mancha sequer ou culpa. Vermelho é o símbolo do sangue, da vida fluindo para a morte, ou mais acuradamente, da morte fluindo para a vida, como o sangue vermelho de um cordeiro sacrificial, passado nos umbrais de uma casa, para que as vidas ali pudessem ser protegidas quando o Senhor passasse sobre elas. A tira vermelha era necessária. Questões práticas têm importância naquela época e agora. Como prostituta, Raabe não tinha nada a perder em termos de reputação. Pendurar uma fita vermelha em sua janela? Nenhum problema. Os homens explicaram-lhe que deveria trazer os seus queridos para dentro de sua casa,
Caso contrário, não poderiam se responsabilizar pela sua segurança. Josué 2, versículos 20 a 21, diz: E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Note que Raabe amarrou a tira na janela assim que os homens atingiram o chão. Quando Josué e seus homens apareceram, Jericó se preparou para o pior. Josué 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Imagine a tensão na casa de Raabe, cheia de crianças, avós e todo parente que conseguiram enfiar lá dentro. O cerco durou 7 longos dias, durante os quais os cidadãos de Jericó ouviram os israelitas marchando ao redor da cidade. Não avançavam contra os muros, simplesmente marchavam. Debaixo do teto de Raabe ainda havia esperança, embora o 7º dia deva ter sido uma prova difícil. Versículos 15 e 16 de Josué 6. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Toda aquela constante marcha deixava os habitantes de Jericó tremendo de medo. O comando de Josué era para acabar com tudo, não tomar nada para si mesmo e matar tudo que vissem. Bem, quase todo mundo. Josué 6, versículo 17. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Raabe e sua família esperaram, segurando fôlego dentro do seu refúgio, enquanto o muro lá fora desmoronava. Josué 6, versículos 20 e 21. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Depois de 7 dias de silêncio relativo, os sons terríveis de destruição e morte do lado de fora de sua porta devem ter testado a nova fé de Raabe até a medula. Provavelmente, ela se sentiu como a família de Noé dentro da arca, ouvindo os gritos por socorro enquanto a chuva varria da face da terra seus amigos e vizinhos. Quando escolhemos o conhecimento de Deus, enquanto outros ao nosso redor não o fazem, certamente haverá sofrimento dos 2 lados do muro. Por falar em muros, se a casa de Raabe era colada aos muros de Jericó e esses ruíram, como pôde ser poupada? Só podem ser milagres outra vez. Não foram Josué e seu exército que pouparam a sua casa, foi Deus. Josué 6, 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. E veja que foi para lá para guiá-la à segurança, os 2 únicos israelitas que ela conhecia e em quem confiava. Talvez, naquela última hora, ela temesse por sua vida e a vida da sua família, nas mãos dos israelitas e do seu poderoso Deus. Josué 6, 25. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quando Raabe caminhou para fora da sua casa pela última vez e de Jericó para sempre,
ela deixou tudo para trás. Toda e qualquer mobília, ouro ou outros valores que lhe pertenciam, ficaram entre as ruínas. Diferente da mulher de Ló, Raabe não olhou para trás sentindo falta da sua cidade e das suas coisas. Ela tornou-se parte da comunidade israelita e vive entre eles até hoje, não em sua carne, mas por meio dos seus descendentes. Ela era uma linda mulher, por dentro e por fora. É natural que Salmão, quem sabe um dos dois espias, cujos nomes não são mencionados, tenha sido o esposo de Raabe. Mateus 1, versículos 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Pois bem, Raabe, a meretriz, foi uma ancestral da linhagem real de Davi. Com Deus, quem você era não é o que conta, mas quem você se torna. O ato corajoso de Raabe lhe deu um lugar no livro dos heróis da fé, no livro de honra dos Hebreus. Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Somente uma outra mulher na história bíblica, Sara, aparece naquela longa passagem. Tiago também se refere a Raabe como um exemplo em seu ensino sobre fé. Vejam que uma pessoa também é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago 2, versículos 24 a 25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pergunta-se, por que os escritores do Novo Testamento ainda insistem em chamar Raabe de prostituta? Ela não pode perder o seu velho rótulo. Nós também, que tivemos uma história de erro, teremos de andar pelo resto das nossas vidas com o nosso passado ao redor do pescoço como uma tira vermelha? Sim e não. Paulo e Tiago mencionam o passado de Raabe pela mesma razão que as pessoas dão o seu testemunho hoje em dia, para demonstrar no antes e no depois o poder de conhecer ao Senhor. Histórias de como Deus muda vidas não têm a finalidade de glorificar o pecado, mas procuram glorificar a graça de Deus. Mesmo assim, muita gente tem dificuldade de deixar para trás o seu passado. Determinadas mulheres, mesmo dentro da igreja, não sabem muito bem o que fazer com uma Raabe. Especialmente em pequenos grupos, as Raabes podem se sentir deslocadas e pensar que ninguém as entende. Mas lembrem-se, graças a Deus, há um caminho de volta à cruz, cravando os nossos pecados aos seus pés e prosseguindo. O apóstolo Paulo é um exemplo. Ele perseguiu os cristãos e então se tornou um deles. Chamou a si mesmo o principal dos pecadores, ao mesmo tempo que proclamou que era nova criatura em Cristo. Romanos 1, 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se Deus pode transformar uma prostituta em um vaso santo, confiando-lhe com os próprios genes, que um dia fariam parte do Rei dos Reis, certamente todos nós, com o passado, podemos deixar a nossa culpa nos escombros e sair, fixando os nossos olhos aquele que nos limpa e nos deixa brancos como a neve. Então, quais lições nós podemos aprender com Raabe? O nosso passado não determina o nosso futuro. Raabe não é lembrada pela sua vida de prostituição, mas pelo seu ato de bravura, não pelo seu amor aos homens, mas por sua confiança em Deus. Ela foi abençoada com um bom marido, Salmão, com um filho honrado em Boaz
e um lugar útil no reino de Deus. Não porque merecesse, mas porque Deus é fiel e estendeu-lhe a sua graça. Da mesma forma, temos que deixar para trás o nosso passado e parar de dizer que não merecemos perdão. Ninguém merece. É um presente com nossos nomes na embalagem. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Raabe se importuna com a segurança da sua família e não somente com o seu próprio pescoço. Quando se trata da questão de poupar alguém da morte certa, a família de Raabe merecia ainda menos que ela. A palavra não diz que reconheciam o Deus de Israel, nem que se humilharam ou mantiveram as bocas fechadas, e nem mesmo que foram gratos quando tudo terminou. Ainda assim, ela os amava, proveu-lhes um lar e os salvou. Não nos admira que Salmão tenha desejado que a mãe dos seus filhos fosse uma mulher tão generosa e tão altruísta. 1 Timóteo 5:8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Obediência requer com frequência uma confissão pública. Quando Raabe pendurou uma tira vermelha na sua janela, como os espias recomendaram, ela ficou marcada como prostituta. Não somente para os 2 que vieram buscá-la, mas para todos os israelitas, incluindo o próprio Josué. Ela não se misturou com seu novo povo, ficou em evidência como diferente. Para mérito dos israelitas, eles a abraçaram. Para mérito dela, não hesitou em balançar a sua bandeira vermelha e dizer: aqui estou. Aquela prostituta, alguém me salvou. Compartilhar com outros o seu passado vergonhoso e a graça gloriosa de Deus não amarra você no passado. Antes, a libera do seu poder de feri-la novamente. Salmo 107, versículo 1, o versículo 1 e o 8. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Tiago escolheu Raabe como um bom exemplo de alguém que faz o que diz, que põe em ação a fé expressa em palavras. Podemos ir a estudos bíblicos, cantar louvores e aquecer os bancos da igreja 7 vezes por semana. Mas se ninguém nunca diz de nós, você não vai acreditar no que essa mulher fez por causa do seu amor a Deus. Então, é tempo de abrirmos as portas do nosso coração e ver que atos de bravura Deus está requerendo de nós. Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Por isso, meu irmão e minha irmã, resumindo tudo isso, podemos dizer que Raabe era evidentemente uma mulher inteligente. Ela demonstrou um conhecimento impressionante da história recente de Israel, bem como daquilo que Deus estava fazendo pelos israelitas ao aproximarem-se de seu país. Na verdade, ela parecia estar mais ciente da intervenção divina em favor de Israel do que os próprios israelitas. Além disso, conseguiu fazer um acordo com os espias, garantindo a sua proteção. Escondeu-os e foi mais perspicaz do que aqueles do seu povo que foram procurar os espias. Raabe também demonstrou iniciativa ao providenciar a salvação de toda a sua família. Era uma mulher de grande coragem. Tomar o partido dos israelitas era uma traição que podia resultar em pena de morte, não apenas para ela, mas para todos os seus familiares. Uma vez sendo tomada sua decisão, não havia como voltar atrás. Por fim, Raabe era uma mulher que possuía discernimento espiritual. Ela reconheceu a disparidade entre Deus de Israel e os outros deuses,
a quem ela e o seu povo serviam. O Deus de Israel era supremo. Ele não dividia sua soberania sobre os céus e a terra, como supostamente faziam os outros deuses. A confissão de fé inicial de Raabe é vista no uso do nome Javé, sem qualquer apoio ou informação de seu meio ou dos israelitas. Ela empregou o nome usado por Deus na aliança e proferido a Moisés, quando os israelitas saíram do Egito. Em seguida, e mais uma vez, sem nenhum incentivo de outros, ela agiu de acordo com o seu compromisso ao esconder os espias. Esse tipo de fé não é visto com frequência no povo de Deus do Antigo Testamento, muito menos vindo de uma prostituta gentia. Raabe é o exemplo de como tomar decisões certas e tornar-se firme, mesmo quando isso significar ir contra os que estão ao nosso redor. Não é de se admirar que Deus desejasse honrar a sua fé e coragem ao colocar essa mulher na linhagem do Messias. Boaz, um dos homens mais afáveis e justos do Antigo Testamento, foi um dos seus filhos. Deus honrou a fé e a coragem de Raabe ao colocá-la não apenas na linhagem do grande rei Davi, mas também de Jesus, Rei dos Reis. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Que essa coragem, esse discernimento, também nós venhamos ter diante das situações da nossa vida. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós vimos aqui o exemplo de fé dessa mulher que antes era prostituta. Mas é um exemplo que faz com que nós também venhamos ter coragem, discernimento para ter atitudes, Pai, tais como ela teve naquela oportunidade. Pai, sabemos que ela foi honrada por Ti. Ela foi colocada lá em Hebreus 11 nos heróis da fé, porque realmente ela foi uma heroína ao tomar a decisão de esconder os espias. E em razão disso, ela recebeu a recompensa que veio do céu. E nós aqui estamos também felizes e gratos, porque o Senhor tem honrado a nossa fé, tem nos recompensado por tudo. Por isso, desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a nos acompanhar na página do Facebook ou então no YouTube, no canal Igreja Poder de Cristo. Então, Facebook e YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também você poderá nos ligar, mandando mensagens pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.